Shalom a todos, estamos no Pode Ter Chuvá e hoje o tema é carne de porco, né? O que contamina o homem é o que sai e não o que entra. O que isso quer dizer e o que nós podemos comer de acordo com os evangelhos, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a nova aliança que chamam de Novo Testamento. Então, a Mardali vai fazer a leitura agora do livro de Marcos, no capítulo 7, versículos 18 e 19. Por favor, Mardali. Vamos lá. Boa noite. Ele respondeu: então vocês também não entendem? Não percebem que nada que entra na pessoa pode se torná-la impura? Porque isso não atinge o coração, apenas o estômago, e de lá vai para a latrina. Dessa forma, ele declarou todos os alimentos ritualmente puros. Ok, muito bem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. 19, é assim, realmente. E aqui não colocaram nem entre colchetes, hein? Isso aqui eu vou deixar para o pastor, porque geralmente eles colocam entre colchetes essas inserções, né? O Alex quer falar alguma coisa? Então fala, Alex, para depois o pastor entrar com a palavra. Não, pelo o que a irmã leu aí, que nem você falou, pode pesquisar nas outras Bíblias, no grego, a Peshitta e outras traduções, não tem isso aí que Jesus declarou todos os alimentos liberados. Eu li numa Bíblia católica, numa tradução católica também, que me confundiu muito, que eu vi lá que estava escrito assim, assim disse Jesus, tornando todos os alimentos próprios para o consumo. Então tipo Os assim, alimentos, né? A questão é porco é alimento? Na concepção pagã, sim. Fica esse questionamento aí, mas bem. Então, eu só quis dizer isso para vocês, tipo, para dar continuidade no podcast, para pesquisar outra tradução, né? Você quis colocar lenha na fogueira, né, irmão? Pastor, por favor. Bom, eu vou começar pelo texto bíblico, né? Até fiz questão de abrir uma Bíblia aqui, para a gente poder analisar, né, o texto. Se nós olharmos, a palavra de Yeshua, ela começa lá no versículo 18, versículo 19, né? E fala assim, ó, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Vírgula. Essa é a palavra de Jesus. Alguém interpretou e disse, ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. Okay? Então, assim, isso não é palavra de Jesus. Eu acho que seria muito contraditório ele falar em Mateus 5 que ele não veio descumprir a lei, né, anular a lei, e depois ele dizer, olha, vocês podem ficar à vontade, né? Pode comer tudo, tá certo? Pode comer porco aí. Mas não tenho nada contra porco, tá? A grande questão aqui é o seguinte: a quem você se converteu? Você converteu ao Deus de Israel? A conversão ao Deus de Israel implica em você buscar fazer aquilo que agrada a Ele, cumprir as ordens dele. Nós vemos lá em Levítico, capítulo 11, o Senhor dizendo o seguinte, é o Eterno falando, não é Moisés. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, fala aos filhos de Israel,
dizendo: estes são os animais que comereis, dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo que tem unha fendida, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unha fendida, esse vos será imundo. O coelho, porque rumina, mas não tem unha fendida, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, não tem unha fendida, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unha fendida, e a fenda das unhas se dividem em duas, mas não rumina. Este vos será imundo. Então, veja bem, tem aí uma questão espiritual. Você se torna impuro quando você se alimenta desses animais. E aí vai dizer assim: não, eu como porco à vontade, uma bela de uma feijoada, ora a Deus, Deus me responde. Não responde. Por quê? Porque você está indo contra a vontade dele. Vamos lembrar em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Olha só o que Yeshua fala. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha, a vontade do Pai está revelada em relação a esse animal, não é só esse, né? Lá em Levítico 7, 11. Aí hoje eu estou vendo aí, né, pessoas proeminentes, autoridades, falando que, olha, não é problema o gentio comer carne de porco. O gentio pode comer carne de porco. O gentio pode isso, o gentio pode tudo. O judeu também pode. O judeu também pode comer. Qualquer um pode. Independente da nacionalidade, da etnia, não importa, pode. A questão é, o servo de Deus pode? Aquele que quer fazer a vontade de Deus pode? Aquele que quer entrar no reino pode? Veja a continuidade do que o Senhor falou aqui em Mateus 7, 21. Versículo 22 agora. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que viveis como se não houvesse a lei de Deus. Eu estou traduzindo aqui iniquidade. Ok? Então veja bem, não importa se você a nacionalidade que você tem. Yeshua está pregando aqui para gentio e judeu. Ele fala lá em Mateus 5 que a nossa justiça, ele fala para os discípulos dele, e eu sou discípulo de Yeshua, deve exceder a dos escribas e fariseus. Mateus 5, olha aqui no versículo, deixa eu ver aqui, 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja, irmãos, qual era a justiça dos escribas e fariseus? Eles cumpriam a lei. A justiça deles era pautada na lei. Eles cumpriam a lei. A nossa deve exceder. E Yeshua, ele explica como exceder ali, né? Ó, versículo 21. Ouviste o que foi dito: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão já é réu de juízo. E ele continua dando muitos outros exemplos. Oi? E ele continua dando muitos outros exemplos de como exceder a justiça dos escribas e fariseus. Ok?
Muito bem. Mais especificamente sobre a questão da carne de porco. Aliás, né, sobre o gentio guardar a lei, né, eu procurei aqui um texto do Talmud para falar, né, sobre essa halahá aí de que quando que o gentio deve quebrar algumas coisinhas, né, isso é um equívoco, tá? Mas eu vi aqui no Talmud também algumas citações sobre o gentio que quer guardar a lei, né? Lá no Sanedrim 59a, respondeu-lhe Rabi Yohanan, apenas para estabelecer leis de justiça e julgamento, ensinar os mandamentos a fim de praticá-los. Aqui está falando sobre o gentio, tem que ensinar eles para que eles pratiquem. Agora aqui, ó, o Rabi Yohanan disse a mesma coisa, que um gentio que observa a Torá é como um sumo sacerdote. Ok? Um gentio que observa a Torá é como um sumo sacerdote. Isso está no tratado Avodat Zará 64b. Então é importante o cumprimento. E aí a gente vai lá para Isaías, não é? Em Isaías 56, que fala, 56:5, aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para o amarem. Amarem o nome do Senhor para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Está dentro da aliança do Senhor a questão do animal, aí que ele orientou para você ficar impuro, você não consegue chegar até o eterno. Tudo bem? Mas pior do que isso, irmãos. Pior do que isso, aí eu vou deixar o pior por último, né? Vou deixar o pior por último. Eu quero lembrar os irmãos que nós lemos aqui em Isaías 66, né? Os que abraçarem a minha aliança. Lá em Romanos 9, Paulo fala assim, ó, em Cristo digo a verdade, não minto, dando testemunha de consciência e no espírito, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser afastado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. São israelitas, deles é a adoção de filhos, deles é a glória, deles são as alianças e a lei, o culto e a promessa, dos quais são os pais, dos quais é o Mashiach segundo a carne, e o qual é isso aí, dos quais é o Mashiach segundo a carne. Ok? Então veja bem, as alianças estão lá, e nós, lá em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, acho que é 2,14, eu vou dar uma conferida aqui. Primeiro Tessalonicenses, na segunda. 1 Tessalonicenses 2, 14. Assim, ó, porque vós, irmãos, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, não é igrejas do Mashiach, não é igrejas de Cristo, igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Olha só, os tessalonicenses aqui são honrados por Paulo, porque eles se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão no Mashiach. Ok? Porquanto também padecestes vossos irmãos com razão mesmo que os judeus fizeram com eles. Então veja bem, isto é o que Paulo está elogiando eles. Ó. No versículo 13 fala, por isso damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação, a recebeste não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, a qual também opera em vós que crestes. Então veja bem, os gentios eles receberam as palavras da aliança, a palavra da aliança, que como nós lemos aqui em Romanos 9, é a mesma que é dos judeus, dos israelitas, ok? E aí nós vimos aqui Isaías 56, que o Senhor vai fazer aos filhos dos estrangeiros, a nós, que se unirem ao Senhor para guardar a sua aliança, né?
ele também dará um nome, também levarei meu santo monte, os alegrarei na minha casa, de oração, os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha aí, onde Yeshua falou, está escrito, a minha casa será casa de oração a todos os povos. Justamente aonde fala de pessoas que iriam abraçar a aliança. Ok? Então, veja, até aqui nós falamos sobre questões de textos bíblicos que falam que você deve cumprir o mandamento de Deus. Falamos de Mateus, falamos de dois textos de Mateus, né? Mateus 5, Mateus 7, não é mesmo? Agora vamos ler Isaías 66. Importantíssimo ler Isaías 66, porque as pessoas pregam assim, olha, isso aí já passou, Jesus já aboliu tudo, então não precisamos nos preocupar com isso. A gente vê aí até mesmo pessoas que são rabinos, ortodoxos, ensinando as pessoas que o gentil pode, não só ortodoxos, né? Agora até mesmo rabinos messiânicos, né? Então, assim, ensinando que as pessoas podem comer carne de porco à vontade, não é? Que não há mal algum, não é mesmo? Porque isso é uma coisa que não vai fazer tanta diferença, porque é um tipo de lei determinada. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para Isaías 66. Isaías 66, versículo... A partir do versículo 15, Isaías 66, 15. Diz assim: porque eis que o Senhor virá com fogo e os seus carros como um torvelino, para tornar a sua ira um furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o seu juízo com toda a carne. Toda a carne. Isso aqui não tem identificação de nacionalidade. Tá? Aqui é judeu, gentil, toda a carne. Quem é carne, quem não foi espírito aí, né? Quem é carne vai estar nesse juízo aí. E os mortos do Senhor se multiplicarão. É o versículo 17, que interessante. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros. Isso aqui não é santificar para o eterno, não. É santificar para si mesmo. Santificar para o outro achar que você é santo. Ok? Para o outro falar, ó, como eu sou bonzinho, olha como eu sou servo de Deus. Ok? Então, você se exaltando, né? Porque olha só como é que ele continua. Os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. É um texto pesado, irmãos. É um texto que fala do fim, é um texto que fala de juízo. Os que comem carne de porco e a abominação e o rato serão consumidos. Como que nós podemos conceber? E isso está na aliança, né? A aliança é um profeta falando da palavra da parte de Deus. Ok? Lá atrás o Eterno fala que não pode comer porque se torna impuro. Aqui ele está falando de pessoas que não liga para a lei do Eterno, né? Se santifica para si, para as pessoas verem que ele é santo. Não é ele, não é com atos que ele faz, né? Ele, olha como eu sou santinho, né? E está tudo certo, não é mesmo? A lei de Deus não importa, né? E ele fala, e tanto é que se olhar aqui no versículo seguinte, ó, 18, porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia que ajuntarei todas as nações e línguas e virão e verão a minha glória. Então veja bem, ele está falando do que está no coração. Ah, não, eu como, Jesus já aboliu isso aí. E arruma um monte de doutores, segundo suas próprias concupiscências, para aprovar e dizer, olha, você pode comer a carne de porco, porque a carne de porco, na verdade, essa é uma lei diferente. É uma lei que ela era
sei lá, a explicação que eles dão. O que está escrito em Isaías 66? Serão eliminados. Que responsabilidade é essa? Irresponsabilidade de você ensinar o povo a pecar contra o Senhor, dizer que não tem problema. Não! Eu não dependo de rabino ou de ninguém dizer para mim, pastor. Teve um pastor que falou assim, não, você não consegue agradar a Deus. Proeminente aqui em São Paulo. Você não consegue agradar a Deus, então faça tudo que você quiser. Coma sangue, coma seu chouriço. Irresponsabilidade. Está ensinando as pessoas a pecarem contra Deus. Quando a palavra de Deus ela é muito clara. Tem que abraçar a aliança do Senhor. Aqueles que vivem como se não houvessem a lei do Senhor não entram no reino de Deus. Ora, para que a gente quer a igreja? É para enriquecer? É essa a função? Não é salvação, não. A função da igreja, olha, sinceramente, se eu tiver que mudar a mensagem para ser uma mensagem agradável aos ouvidos das pessoas e não a Deus, para encher a igreja, não vai encher nunca. Eu não sou um prestador de serviço de coisas humanas, não. Eu sou um prestador de serviço ao Eterno. E as pessoas que buscam fazer a vontade do Eterno, que vêm até nós, vamos mostrar para eles a verdade. Se você quer cometer o erro, você comete por sua consciência, não com a nossa instrução. Não é? Então, a palavra do Eterno é para ser cumprida, é perigoso. Eu quero ler de novo aqui Isaías 66, que fala assim, ó, os que se santificam, 66, 17. Isaías 66, 17. E se purificam nos jardins uns após os outros. Ó, tem um ponto e vírgula aqui. Tudo bem? Uns após os outros. Os que comem carne de porco e a abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Eu não quero ensinar você a adotar uma atitude que vai fazer você ser consumido, ok? Não quero carregar essa culpa nas minhas costas. Por isso que eu ensino, faça o que a Torá manda, faça o que a palavra de Deus manda. Nós fomos inseridos em uma aliança, que é aquela aliança dos israelitas. Está lá em Romanos 9, mostrei para os irmãos. A eles pertencem as alianças, a adoção de filhos. É deles. É deles. E nós fomos enxertados, ok? Está lá em Romanos 11. Romanos 11 fala que nós somos enxertados. Romanos 11, 13. Porque convosco falo gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participantes, olha só, feito participantes da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, saibas que não és tu quem sustenta as raízes, mas a raiz a ti. Então veja, nós somos enxertados, ó, dirás, pois, versículo 19, foram quebrados para que eu fosse enxertado. 20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás de pé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Né? Com isso eu encerro a minha primeira participação, não é mesmo? Mostrando para os irmãos aí que o que a gente tem que ter em mente é a quem nós servimos. A quem nós servimos? Qual é a finalidade de você ir na igreja? É você buscar conhecer a palavra do Eterno? É você buscar conhecer a vontade do Eterno? Ou é um evento social? Se for buscar conhecer a vontade do Eterno, uma igreja séria vai lhe ensinar a guardar a Torá. Uma igreja séria vai lhe mostrar o risco de você não cumprir a Torá. Vai lhe falar que você não deve comer alimentos que o Senhor disse que não deve comer. E, principalmente, vai lhe mostrar os motivos, como eu mostrei aqui, lá em Isaías 66. Ok? Isaías 66, versículo 17. Que você possa meditar nessa palavra. Se tiver dúvidas, pergunte, nós falamos, ok? E assim,
que você venha a crescer em graça, em paz, né, diante do Eterno, né, no nome do Senhor Jesus. Eu encerro aqui a minha primeira participação. Amém. Eu queria fazer uma observação. Eu sei que nem todos concordam comigo, mas é a minha visão, a minha interpretação e como eu tenho entendido nesse tempo. Concordo com tudo que o pastor falou, ok? E eu só vou pegar numa outra linha, tá? Esse versículo aqui, quando fala que assim que Jesus teria purificado todos os alimentos, né? Que isso não é verdade, tá? E se fosse verdade que Yeshua tivesse purificado todos os alimentos, porco não é alimento. Então, o porco estaria fora. Também tem essa, tá bom? Ah, é verdade. Então, porco nunca foi alimento. Então, estaria fora. Só se. E aí faria um pouco de sentido com o que eu vou falar aqui. Eu não creio nisso. Eu creio que foi só uma inserção. Mas veja só, rapidamente aqui, ó. Começa lá no 7, né, no versículo 1. Ora, reuniram-se Jesus e os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, aí entra os parênteses aqui, né, explicando, né, uma inserção que está clara aqui que é inserção, é uma explicação. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Yeshua: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aí vai, eu não vou continuar o texto. O que eu quero dizer com isso? O que eu entendo? Eu entendo o seguinte: Paulo era um homem que, se ele tivesse no grupo dos discípulos, se ele tivesse aqui, se ele já tivesse no grupo dos discípulos, eu creio que Paulo seria um dos que teriam lavado as mãos cerimonialmente. Não estou falando de lavar a mão, não. Estou falando de lavar a mão cerimonialmente. Eu sei que tinha a questão do cuidado da higiene, mas cerimonialmente. Eu creio que Paulo seria um desses, porque não está falando que todos os discípulos não lavaram. Alguns não lavaram. E Yeshua chama a atenção deles. E aí, aquilo que eu já falei várias vezes, e talvez alguém assista o vídeo e tal, talvez ajude, o que acontece? Estou com o pacotinho aqui. Vamos fazer de conta que esse aqui era um pão. Vamos fazer de conta que isso aqui fosse um pão. De acordo com o dogma criado pelos homens, até um bom dogma, desde que você não seja obrigado. Vamos lavar as mãos, só que cerimonialmente, 3 vezes na mão direita, canequinha, 3 vezes na mão esquerda e tal. Se você não fizer isso, você está com a mão impura. Então vamos supor que esse aqui é um pão. E eu lavei a mão com detergente lá na pia, mas eu não lavei a mão cerimonialmente. Naquele momento, naquela época, naquele costume, se o pão está lá para o povo comer e eu vou lá e toco no pão ou pego um pedaço desse pão, para a religião, de acordo com o dogma criado, todo o pão estava impuro. Então, se a Mardali vem depois e pega um pedaço desse pão, a Mardali está impura. Se o Alex vem e pega outro pedaço de pão, o Alex está impuro. Essa era tinha o lado da higiene, ok, e tinha o lado do dogma. Yeshua, ele diz o quê?
Quando eles vêm questionar os que não lavam, não sabem, eu acredito que alguns continuavam lavando pelo costume, mas alguns entenderam que não. E aí Yeshua repreende eles. Por quê? Porque ele fala, Isaías falou de vocês, hipócritas, porque vocês estão preocupados com isso aqui, quando tem muitas outras coisas que vocês não têm mais sérias, que a lei de Deus que vocês ferem para cumprir o que os dogmas dos homens. Então, eu entendo dessa forma. Eu gostaria de passar, alguém pode trazer a sua visão sem problema nenhum. Eu estou trazendo essa visão. Então, quando Yeshua diz, e aí fala que purificou todos os alimentos, não, ele não purificou todos os alimentos. Ele falou o quê? Olha, o que contamina o homem, porque se eu toquei aqui, deixei isso aqui impuro, a Mar dali vem e come um pedaço, ela se torna impura, pela própria regra, ao escurecer, no virar do dia, ela vai estar pura novamente. Então é isso que ele estava dizendo. Então, o que Yeshua disse? Não, isso aqui não vai purificar o homem. Você comer um pedaço de pão porque não foi lavado a mão cerimonialmente, não vai te tornar impuro. Mas o que vai tornar impuro é o que vai sair da sua boca. Por exemplo, a lei de Deus foi abolida, os mandamentos de Deus foi abolido, as festas de Deus foi abolida, você pode comer de tudo. Isso vai contaminar o homem. O que vai sair da boca do homem pela maldade que ele tem no coração. Essa é a minha percepção. Respeito todas as outras e quem quiser se manifestar, por favor, está a oportunidade aberta. Robson, perfeito. Veja, o porco ele já não era considerado comida. Aqui no Brasil, como é cultural nosso, né, a carne de porco, tranquilo. Então as pessoas, porque o porco é gostoso, mas há outros países que as pessoas comem cachorro, né, lagarto, Sim. rato mesmo, né, e morcego, cobra, tudo que é tipo de porcaria, barata, né, e para eles é comida. Tá certo? Só que para o povo judeu, quando ele falou ali, ele está falando de comida. O que eles estavam pegando? Eles passavam pelas searas, pegavam com a mão, colhiam o trigo com a mão e comiam. Ok? E comiam. Então, é isso que estava fazendo. Então, Yeshua falou isso aí, com isso ele tornou... Não, a interpretação de quem depois traduziu colocou. Com isso, ele tornou puro todos os alimentos. Só que ele mesmo disse que ele não veio abolir a lei. Como é que ele torna puro? Paulo, olha o que Paulo fala, sou irrepreensível pela Torá. Paulo não comia. Então, de onde tiraram isso? Né? Então, assim, é um perigo, é um risco, tá? A gente vê pessoas aí, volta a falar, pessoas proeminentes, pessoas que têm uma visibilidade muito grande, ensinando o povo que não faz mal comer carne de porco, e com base em interpretação, porque, como eu li para os irmãos aqui até mesmo, que você não tem obrigação de cumprir a lei, né? É isso também? Já teve isso. E com base em interpretação de Talmud, e eu mostrei para os irmãos aqui, né? No próprio Talmud, Avodat Zará 64b, o Rabino Yohanan dizendo, um gentio que observa a Torá é como o sumo sacerdote. Tem noção? Um gentio que busca fazer a Torá como ele é interpretado. Ele não é o sumo sacerdote, mas é como se fosse. Tamanha é a importância disso. Aí vem outros e falam outras coisas. Eu fico com essa. Eu fico com Yeshua que disse, olha, se você não fizer a vontade do meu Pai, você não vai entrar no céu. Eu fico com Yeshua que diz, eu não vim cumprir a lei, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino de Deus. Eu prego a entrada no reino de Deus. Eu prego o caminho que leva ao Pai. Eu não prego aqui riqueza, certo? Se quer ficar rico, vai trabalhar. Sim. E eu trabalho. Estou aqui, sou aposentado, estou no meu escritório trabalhando até agora. A igreja não pode ajudar? Pode, a igreja ajuda, a igreja deve ajudar. Mas tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar, ok? Aí você vai trabalhar, Deus vai te abençoar, você vai conseguir prosperar. Não é isso que é a função da igreja.
A função da igreja é pregar salvação. E aí, quando a gente vê um texto como esse, de Isaías 66, 17, isto era para os pregadores tremerem de ler um texto desse. Era para tremer. Como que ler um texto como esse, que claramente fala do fim dos tempos? Que diz assim, os que comem carne de porco e a abominação e o rato serão juntamente consumidos. E é uma profecia messiânica, Isaías, de fim de mundo. Escatologia. profecia messiânica. Como que um pregador é irresponsável? Irresponsável, seja ele quem for, de falar uma barbaridade dessa. Ok? Qual é o objetivo da igreja? É salvação. O objetivo da igreja é salvação. Diga-se de passagem, Yeshua não deixou igreja nenhuma. Não deixou igreja nenhuma. A igreja foi uma instituição necessária com o passar do tempo. Tinha lá as sinagogas e os cristãos iam para as sinagogas aprender. Por causa da perseguição, depois acabaram se afastando, houve a divisão, a separação, as pessoas foram se reunindo e acabou nascendo as igrejas. A igreja é necessária por essa questão, ok? Mas igreja não salva ninguém. O que salva é conversão a Deus, o sangue do Mashiach vertido na cruz, e você buscar lá, se você está convertido a Deus, ou buscar fazer a vontade de Deus. Salvação, é isso. Não é ficar bitolado com o mandamento de pastor nenhum, mas buscar conhecer a vontade de Deus. Porque Yeshua disse, vai entrar no reino aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não Mais do uma pastor, vez, né? não do pastor. Se o pastor, veja, eu estou falando aqui, Sim. Vamos lá. Paulo fala assim, sede meus imitadores assim como eu sou do Mashiach. Você tem que imitar o pastor naquilo que o pastor imita o Mashiach. Naquilo que o pastor está errado, você não tem que imitar ele. O pastor está falando para você assim, olha, você pode guardar o Shabat, mas você tem que quebrar ele no finalzinho. Errado? Errado? Não. Faz o que a palavra faz, pelo menos o que você entende que é guardar o Shabat. Ok? Estávamos conversando ontem, falou, o que a gente faz é um memorial, na verdade, as pessoas nem sabem direito como é que é guardar o Shabat. Ok, faz o que você entende que é guardar o Shabat. Por quê? Porque você aí está usando o princípio da eficiência. Você faz o melhor que você pode com o que você tem. O conhecimento que você tem, você faz para Deus e está tudo certo. Entendeu? E daí, na medida que você vai alcançando outros conhecimentos, você quer buscar o eterno. Ok? Você vai fazendo também. Mas enquanto o seu conhecimento é aqui limitado, você vai usando. Agora, tem coisa que está escrito claramente, você não pode fazer isso, você vai lá e faz. Então é porque pouco importa se está agradando a Deus ou não. Não é mesmo? Então, volto a dizer, sobre esse assunto. O assunto é carne de porco, ok? Eu falei de muitas coisas aqui, mas eu quero deixar bem gravado na mente dos irmãos Isaías 66, 17. 16, 17. Porque com fogo e com a sua espada entrará o seu juízo com toda a carne. Aqui não tem nação, e os mortos do Senhor se multiplicarão. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros. Uns após os outros, quer dizer, é para mostrar para o outro que é o bonzão, ok? Mas não é para o Senhor. Eu sou, olha como eu sou santo, certo? É isso aí. E aí vem aqui um ponto e vírgula, como eu falei, aí começa aqui uma outra frase, ó. Os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Quem foi que disse? Foi o Senhor. Serão consumidos. Como que eu prego que você pode comer? Essa é a questão. Aberto para os irmãos. Faz uma observação, depois eu também estou terminando aqui, e os irmãos quiserem fazer pergunta ou trazer alguma coisa, trazer algo para acrescentar, fiquem à vontade. Como a gente está falando desse tema, eu acho que seria meio frustrante se alguém assistir e não. Eu não vou falar muito, não, vou ser bem sucinto, mas não tratar a visão de Pedro, né? Porque é uma também muito forte que as pessoas falam, porque Pedro, Deus mandou ele comer qualquer.
Eu não vou ler o texto todo, mas eu só vou fazer duas ponderações em cima disso. Depois, se alguém quiser comentar algo mais, fique à vontade. Primeira coisa, pastor, essa mesma pessoa aí que andou falando aí que o gentil pode comer de tudo, me parece, eu acho que eu vi um trecho, se eu não me engano foi ele, se não foi também não importa, mas tem alguém que diga isso. Pedro entrou na casa de porco, na casa de Cornélio, um gentil, e obrigatoriamente quem entra na casa de um gentil vai comer porco. O gentil não come galinha, ele só come porco. É uma coisa meio, uma ideia absurda. Né? Não, entrou é porco, comeu porco. Não é isso. Entrar, a religião já considerava que ele ficaria impuro. De novo, né? Aquelas tradições de homens. Mas veja só, o que me causa estranheza é que porque são pessoas que estudam a Bíblia, a Torá, e têm um conhecimento, uma profundidade na Bíblia. E olha, antes de falar isso, que ele teria comido porco na casa de Cornélio, olha o que diz o versículo 1 do capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Versículo 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia esmolas ao povo de contínuo e orava a Deus. Piedoso, ou seja, um homem que guarda a lei de Deus. Já começa aí. Peraí, um homem que guarda a lei de Deus não come porco. Primeiro ponto. Se a gente for para Peshita, vai Temente a falar Deus, né? assim. Oi? Senhor? Temente a Deus, né? Sim. Está escrito lá, temente a Deus. Temente a Deus. E não, vamos continuar um pouquinho no grego, tá? Que é o grego aqui, né? Piedoso no grego é Eusebes, que é piedoso, submisso. O que é você ser submisso a Deus? O que é você ser submisso a um chefe? É fazer o que o chefe manda. Ser submisso a Deus É é isso aí. fazer o que Deus manda. Pronto. Mas aí, para piorar a situação de quem pensa assim, principalmente um judeu, ele diz aqui, na Peshita, fala que ele era um tzadik. Na Peshita, ele era um tzadik, um santo, um homem temente. É a mesma coisa, só que está mais claro. Ele era um tzadik e temia Elohim. Ele e toda a sua casa. E fez muita tzedakot, né, muitas esmolas entre o povo, e estava sempre buscando a Elohim. Então, esse já é um ponto. Na casa de Cornélio, não entrava porco, porque ele era temente a Deus. E o testemunho das pessoas ao redor também testemunhava a favor dele. E aí, para a gente concluir isso, para não me alongar, eu vou só ler essa questão da visão que ele teve, a visão de Pedro. No dia seguinte, estando eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao telhado, por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes. O que é todo tipo de quadrúpede? Tinha porco, devia ter. Tinha boi, tinha carneiro, tinha tudo quanto é tipo de quadrúpede. Então tinha animal que era kosher, que era alimento, né, permitido, e tinha animal que não era. E ele teve essa visão. E viu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum ou imunda. E eu não vou continuar o texto, tá? Mas veja só, o que eu quero deixar claro aí para quem possa assistir esse vídeo. É a mesma questão que nós estávamos vendo agora há pouco de não lavar as mãos cerimonialmente. Para o judeu, não lavar a mão, na tradição, era sinal de impureza. Para Pedro, ainda na cabeça dele, o porco
Junto com o cordeiro, por exemplo, o porco contaminava o cordeiro só por os dois estar juntos. Para a gente entender uma forma muito clara, é mais ou menos assim. Seria como você pegar, você receber um judeu na sua casa, que eu acho difícil, mas vamos supor que você recebesse um judeu na sua casa, vamos fazer uma comida legal, e você leva ele no supermercado. Você chega no supermercado, aí tem lá uma banca com carne de boi e do lado outra banca com carne de porco. O que ele vai dizer, se ele for ortodoxo? Não vou comer essa carne, porque ela está contaminada. Mas ela só está do lado, mas está no mesmo ambiente, ela está contaminada. O que Deus estava mostrando? Não. Quem está dizendo que está contaminado é a religião. A palavra de Deus diz para você não comer o porco. O boi você come, você pode comprar e pode comer, porque não vai ficar impurificado, porque a religião diz que fica impurificado. O que Deus santificou não tem como ser impuro por outras, não por nós podemos nos tornar impuros, mas não é a palavra que vai tornar você impuro. E aí Pedro, muito inteligente, né? Porque Pedro era inteligente, diferente de algumas pessoas que infelizmente pegam umas besteiras por aí. Pedro, muito inteligente, ele não pensou, puxa, então eu posso comer porco. Não. Comer porco está contra a palavra de Deus, não é isso que Deus está falando. Aí, quando ele chega na casa de Cornélio, ele entende. Então eu ficar junto com o Cornélio não vai me tornar impuro. Pelo contrário, eu vou levar a santificação para ele. Basicamente é isso. Se alguém quiser saber mais, se alguém que estiver assistindo o vídeo, pode procurar no canal aí sobre carne de porco, que tem um vídeo explicando bem detalhadinho essa história. Está aberto para os irmãos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Comentar, perguntar? Enfim, está aberto. João, importante. Por favor. Eu vou deixar o João falar primeiro. Eu acho que ele vai falar. Eu acho que ele vai falar o que eu ia falar, mas pode falar, João. Shalom, irmãos, tudo bem? Shalom. Se eu quiser falar primeiro, pai, fica à vontade. Não, filho, pode falar. Eu acho que eu sei o que você vai falar. Você vai falar das quantidades de vezes que subiu e desceu, não é isso? Pode falar. Tocar nisso também, né? Que Pedro, ele percebe que a visão não se tratava de comida, mas sim das pessoas. No versículo seguinte, inclusive, existe uma tentativa, né, de deturpação desse texto, não me engano, está em Atos 10, alguma coisa assim, onde eles mudam a quantidade de vezes, ou que Pedro teve a visão, ou a quantidade de homens que apareceram, mas mesmo nessas versões da Bíblia, onde ou a visão de Pedro acontece 2 vezes, ou chegam 2 homens na porta, se os irmãos lerem o versículo seguinte, quando Pedro está contando o que aconteceu, ele conta que a quantidade de vezes que o lençol desceu foram 3, e em seguida apareceram 3 homens à sua porta, e então ele entendeu que a visão se tratava dos homens e não da comida. Tá? É no capítulo seguinte, se não me engano, Atos 10, mas se eu estiver enganado, em um capítulo acontece a experiência, no capítulo seguinte, Pedro conta o que aconteceu. E mesmo nas versões que estão adulteradas, esqueceram de adulterar também quando ele está contando a experiência. A experiência é em Atos 10, então esse outro deve ser no 11, quando ele está explicando. Isso. No 11 ele está explicando e aí está mostrando aí. Se os irmãos tiverem uma versão adulterada... Desculpa? Qual é a adulteração, irmão? Explica pra gente abrir aqui para dar uma olhada. A adulteração é que, em algumas versões falam que a visão dele aconteceu 2 vezes, ou, em outras versões, falam que chegaram 2 homens à porta dele. Tira a conexão de vezes da visão com a quantidade de homens que apareceram na sua porta. Tá, na versão quiser conferir na versão que eu foram 3. Não, tudo bem. 3 vezes, e quantos homens chegaram à porta? 3 vezes, entendi. Então ele relacionou Não, é interessante, até para você pegar como um gancho para outras situações. Então foram uma visão 3 vezes, depois Sim. chegam 3 homens e Pedro falou 3, tá uma gematria, entre aspas aí.
E detalhe, não chega a ser gematria, mas Não, eu algumas sei, mas é isso versões que eu tô falando. tá mudado. Ou a Tá. quantidade, sim, ou a quantidade de homens está mudado, ou a quantidade de vezes da visão mudam para dois. Algumas versões, se os irmãos quiserem conferir na versão dos irmãos, tô certo? Tá em Atos 10, é isso mesmo? Atos 10, Atos 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 10. 10. Atos 11. 10. Isso. Isso, no 11 é ele contando, Raquel. No 11 é quando No ele está 11 ele contando o que contando. aconteceu. No 11 está Isso. certo todas as versões, mesmo as adulteradas. Ah, tá. Adulteram o capítulo 10, o 11 não. Pedro ali ele entende que o que Deus purificou foram os homens, não os animais. Exato, Né? perfeitamente. Sim. Até diferente um pouco da posição do Robson, aí, que o Robson colocou toda espécie de quadrúpedes, como se lá também tivesse animais que são permitidos se alimentar deles, ok? E que o porco não o impurificou, ok? Essa versão eu nunca tinha visto dessa forma, mas eu sempre entendi como o João está falando aqui, que o lençol desceu 3 vezes, em seguida chegou 3 homens. Então Pedro entendeu que eram os 3 homens que Deus havia purificado. Por quê? Porque o gentil, para o judeu, ele era impuro. O gentil era impuro. Não se entrava na casa de um gentil, o judeu não entrava na casa do gentil e vice-versa. Se entrasse, era problema, impurificou tudo. Pode continuar, João. Desculpa que eu acabei te cortando. Não, sem problema. E essa eu não falo nem que é a minha interpretação, eu falo que é a correta, porque é o que Pedro explica no capítulo 11, né? Então, ele fala isso. E Então, agora, para quem vai estudar história, tem um motivo para isso, né? Dos sábios terem proibido Nunca. os judeus de receber estrangeiros nas suas casas. Não vou entrar no mérito aqui, porque a história é longa. Ah, até para não perder o costume, né, Robson? Discordo da parte de que não tem problema a carne de boi encostar na de porco, né? Até porque, como fizeram menção agora há pouco, se não me engano, foi meu pai, né, que citou o Talmud, quando alguns sábios que dizem que o gentio que observa a Torá se equipara ao sumo sacerdote. Os levitas em si, não somente o sumo sacerdote, tinham algumas limitações bem restritas, né, e existe sim essa questão de um ato de impureza impurificar o restante. Inclusive, quando Deus fala sobre a carne de porco, ele fala que se você tocar, você se torna impuro. E tudo que ela tocar também se torna impuro. Então, se eu estiver num restaurante que eu ver que é tudo assado junto, eu evito. Não estou dizendo que vou arrumar confusão por causa disso, mas eu evito sim, tá? E isso não é legislação rabínica, isso é Torá. Agora, pai, o senhor está sem áudio. Levítico 11, 8. Levítico 11, 8, assim, das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Estes vos serão imundos. Levítico 8, Perfeitamente. O contato da carne impura com a outra carne torna a carne que tem potencial para ser pura, torna impura também, ok? Ela se quando é torna. carne, quando é carne, a questão aqui não é essa, a questão é, um judeu hoje, ele considera um porco que estiver junto com um cabrito, ele vai matar o cabrito e comer? Essa é Como a assim? questão que eu quero saber. Para o judeu, o animal não está impuro quando está dois animais juntos, um puro e um kosher e um não? Vivos, eu estou falando vivo, não estou falando morto. A É gente isso que eu vai estou entrar falando. numa discussão aqui, Robson, que vai levar umas 5 horas. Existem Não, porque vertentes assim, muito diversas. veja só, João, eu entendo a sua interpretação, eu entendo o seu raciocínio, entendeu? Mas, tipo assim, Não, eu estava por usando o seu exemplo, que exemplo, nem você aqui, ó. falou do açougue. Eu estava Não, usando o por seu exemplo, exemplo do açougue, Robson. não, eu entendi, mas, por exemplo, ó, versículo 12. E nele, no lençol, tal, enfim, havia todos os tipos de animais de 4 pés. Hum, É por isso que eu falei que deveria ter o porco e o boi. Porque está dizendo que tinha todos os tipos na tudo visão, bem, mas entendeu? essa visão não se trata de lei alimentar, como o próprio Pedro explica no capítulo 11. E disso eu sei. Disso Ok. eu sei. Eu não estou Então, falando que é de lei alimentar. Eu estou dizendo que foi uma forma que Pedro entendeu. Pedro não podia ter visto um lençol com um judeu e
e a Malequita, mas Deus mostrou animais. Agora, por qual motivo, eu não sei. Mas, enfim, eu entendi. Voltando à questão da carne de porco, né? Hoje, eu tenho muito medo de qualquer religião, né? Porque vejo, infelizmente, né, tanto no cristianismo quanto no judaísmo, né? Falarem sobre, o gentio, ele não precisa, ele pode, alguns chegam ao absurdo de falar que pode comer sangue, isso aí, nem o judeu ortodoxo fala que pode, tá, ele fala que não, o sangue você tem que se abster. Infelizmente, no cristianismo, hoje a gente escuta líderes assim, que eram referência, eu falo eram porque, para mim, depois disso, descredibilizou totalmente, falarem que você pode comer sangue, né, agora, mesmo dentro do judaísmo, né, falam que não, o gentio, ele tem que guardar as 7 leis noéticas, e o restante ele não pode, né? E se apegam muitas vezes num texto de Rambam para falar isso, porque Rambam, no seu livro Leis de Reis, se não me engano, né, no 10º capítulo, ele fala assim que o Akun, né, aí traduzem como gentil, não pode guardar nada da Torá. Fala aí ele e inclusive cita Salmos, né, onde Davi fala, o ímpio que ora blasfema o nome do Eterno, ou seja, não é para você orar. Só que o texto que Rambam fala é o Akun, o idólatra. Então, o idólatra não tem que ficar escolhendo qual parte da lei ele vai guardar. É isso que Rambam está falando. E qual a prova disso? Né? Sou eu que estou dizendo? Não. O texto seguinte de Rambam, depois de falar isso, ele fala assim, que o estrangeiro que quiser guardar da Torá qualquer mandamento que seja, o judeu tem a obrigação de ajudar, não impedi-lo. Tá, isso é Rambam também que fala, e isso não é tão falado. Então, ele simplesmente está dizendo, existe uma ordem, tá? O mandamento de você saber que Deus é único, ou você se afastar de toda a idolatria, vem antes de você querer cumprir lei alimentar, de como que, enfim, de tudo. A idolatria é mais grave do que o comer porco, é mais grave. Perfeito, sem dúvidas. Agora, depois disso, começaram a dizer que não, a lei de Kashrut é só para o judeu, a lei alimentar, ela é só para o judeu, o gentil não pode guardar. Tudo bem, só tem um problema, a lei alimentar, ela é bem abrangente. Agora, a questão da carne de porco, ela antecede o próprio judaísmo, né? Antes do dilúvio, já existia a lei alimentar. Ninguém comia carne. Carne de quê? De nada. Não era para comer carne. Quem comia estava pecando, não era para comer. E aí, depois do dilúvio, Deus fala para Noé que assim como ele deu a planta, agora ele dava a carne. Interessante, né? Se a gente for discutir sobre quantos casais de animais Noé colocou na arca, dá para ter até um debate se foi um casal ou se foram 7 casais, porque a Torá fala as duas coisas. Gênesis fala que Noé colocou um casal de cada espécie, e também fala que ele colocou 7 casais de cada espécie. Por quê? Porque dos animais impuros, só tinha um casal. Dos animais puros, tinham 7 casais. Tanto que assim que a arca atraca, que acabou o dilúvio, a inundação, Noé sacrifica a Deus um casal de cada espécie. Ora, se tinha somente um casal de cada espécie, era a extinção dos animais, né? Não, ele não sacrificaria a Deus um animal impuro. Isso é blasfêmia, eu não sei nem o nome para dar para isso, é abominação. Tá? Assim como se eles passassem a se alimentar dos animais impuros, eles não existiriam mais, porque os animais não ficaram se reproduzindo dentro da arca, ok? Não ia caber. Nem adultos, na verdade. Enfim, não aumentar muito agora. Ponto é que a lei alimentar com relação à carne de porco, não vou entrar a fundo na kashrut que envolve halahá, mas a da Torá, a de comer carne de porco, ela também é Bnei Noach, tá? Ela também é para Noé. Assim como o Shabat, né? Existe um texto no Talmud falando, né, que o gentio que guarda o Shabat, ele é digno de pena de morte, absurdo. Assim. Se estiver falando do idólatra, se eu me basear em Salmos, tudo bem. Agora, hoje, não existe a menor distinção entre gentil e estrangeiro. As pessoas colocam tudo no mesmo barco. Então, o pagão não tem que guardar o Shabat?
Ok, eu entendo. Ele tem uma preocupação antes de guardar o Shabat, que é o quê? Se afastar da idolatria. Agora, uma vez que ele se afastou da idolatria, ele não tem que parar ali. E é interessante que hoje, no mundo cristão, e infelizmente em alguns locais que dizem judaísmo messiânico, a gente encontra isso também, onde fala que não, você não precisa se preocupar com algumas coisas. E é incrível, porque o autor de Hebreus, ele fala assim que os irmãos estavam ainda presos à imposição de mãos e dom de língua, quando já deveriam estar falando de coisas mais profundas. Você percebe que era para ter uma progressão na fé. Não era para Então não era para parar Olha, em Atos 15, que é uma citação das leis noéticas. Ah, Atos 15 é a citação das leis noéticas. Tá bom, concordo. Mas é para parar ali. Não, não era. Então, para que Tiago fala as demais coisas eles vão aprender aos sábados nas sinagogas? Tanto a Torá quanto os profetas. E uma das coisas que as pessoas vão aprender dos profetas envolve justamente Isaías 66, que eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo anterior ao que fala da carne de porco. Algumas versões não são tão claras, porque ela fala somente toda a carne, no versículo 16, né? Onde está escrito assim, nas versões mais lidas. Pois Deus virá com fogo e os seus carros serão como torvelinho para retribuir a sua ira com furor e a sua repreensão com chamas de fogo. Aí vem versículo 16. Porque com fogo e com a sua espada entrará Deus em juízo com toda a carne. É bem genérico. O que é toda a carne? Não pode... Ah, tá falando do judeu. É o judeu que não pode comer carne de porco. Tudo bem. Mas se nós pegarmos a versão... Eu não vou nem usar a versão do David Stern, porque ela... Vamos falar que eu estou sendo tendencioso. Tudo bem, pode pegar a nova versão internacional, não tem problema. Que fala da seguinte forma: pois com fogo e espada o Senhor executará julgamento e sobre todos os homens. Não está falando do judeu. Todos os homens. Aí não é para Israel. Isaías, aliás, fala muito para os estrangeiros. Como já falamos em relação a Shabat, sobre Isaías 56, que Deus fala para os estrangeiros que escolhem abraçar o que Deus manda, serão muito bem recompensados. Isaías continua. Aqui no versículo 16, está deixando bem claro que essa questão do versículo 17, onde quem come carne de porco, rato, sangue, enfim, o que Deus fala que a abominação será exterminado, não está falando do judeu. O versículo anterior está deixando bem claro. Todos os homens. É para a humanidade inteira. Então me espanta que pessoas que são tão esclarecidas, têm muito mais conhecimento do que eu, 90% de quem busca conhecer a Torá, chegam a falar, não se preocupa com carne de porco, não, você pode comer. Então, minha versão de Isaías deve estar adulterada, porque isso aqui é preocupante. Se eu pego o versículo 16 e 17, está bem claro que é para todo mundo se afastar da carne de porco e de outras coisas mais, mas na nossa cultura é o mais latente, ou se preparar para um juízo divino que não vai ser agradável. Né? Então, eu sei que eu não peguei do começo, desculpa se eu tiver repetido aqui o que os irmãos falaram, mas era essa a minha participação. Obrigado. Amém. Alguém mais tem algo a acrescentar? O pastor queria falar alguma coisa, não? Sim, eu achei importante a fala do João. Quando a gente vê essa questão dos lençóis aí, né, acho que ficou bem claro que Pedro, ele entende que o gentil foi purificado, não a carne. Por que Paulo depois fala que ele nunca transgrediu a lei? Porque veio depois, ok? Porque ele cumpria também. Ele simplesmente, porco não era alimento, né? Aqui no Brasil, volto a dizer, é cultural, mas há países aí que comem rato, há países aí que comem outros tipos de animais, né? Então,
para cada um, né? Fica aí a questão de consciência. Volto a dizer, Robson, Sim, tá ouvindo? tô Tá ouvindo. ouvindo, não? Sim. Dá para mutar o... Oi? Tem alguma coisa aí, tem um chiado. Não é seu. Eu tirei o microfone, mas não tô ouvindo nenhum chiado. Se alguém fez. Eu acho que é da Luciana. É da Luciana. Peraí. Ok. Então, veja bem, Isaías 66, João falou muito bem. Gente, olha só, ele vai entrar em juízo com toda a carne, não está falando de judeu, toda a carne. E essa segunda parte do versículo 17, de Isaías 66, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então, meus irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos, os irmãos meditarem de qual é o teu propósito quando você vai a uma igreja. Se é fazer a vontade do Eterno, se é fazer a vontade de Deus, busca conhecer o que é a vontade dele. Quando um homem fala para você, e veja, eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um tem o seu entendimento, cada um acha aí como está servindo a Deus, mas me preocupa quando eu vejo pregadores endossando aquilo de errado que as pessoas já fazem naturalmente. Pregador dizer que pode, não, você pode comer carne, isso é preocupante. Tá? Isso é preocupante. Você pode, todo mundo pode, judeu também pode, todo mundo pode comer tudo que quiser. Pode comer rato, pode comer aranha, escorpião, pode. Só que essas pessoas não são servos de Deus. O servo de Deus tem que definir o que ele quer fazer. Se ele quer salvação, se ele quer entrar no reino de Deus, ele tem que procurar qual é a vontade de Deus. Então é esse o ponto. Se o que eu estou buscando na igreja é salvação, eu tenho que buscar conhecer a vontade de Deus. É essa a questão. E aí, volto a falar. Me preocupa Isaías 66, 17, principalmente a segunda parte, para este assunto específico que a gente está falando de carne de porco, ok? Yeshua não tornou a carne de porco pura para a gente comer. Yeshua é um filho obediente, ele faz a vontade do Pai, tanto é que lá em Mateus 7, 21, ele diz que só vai entrar, 21 a 23, só vai entrar no reino do céu quem fizer a vontade do Pai. Lembrando de uma coisa que o João falou aí, né, que veja, a questão da lei de não comer carne de porco é lá do dilúvio, né? E é verdade, né? Só tinha um animal impuro por vez, né? Só tinha um animal impuro por vez. Então, um casal de animal impuro. Então, você não, se você sacrificasse eles, você estaria exterminando a espécie. Então, você não podia. 7 dos outros estão dos outros que foram sacrificados. Agora, veja bem, o que você oferece a Deus, aquilo que entra, é um sacrifício a Deus. Você é templo de que o Espírito Eterno habita. Aquilo que você come, você está oferecendo a Deus. Você está impurificando aquilo que deveria ser puro. Está tornando impuro, tá certo? Então, por isso que eu reforço essa situação. Desde Noé, já não se podia comer carne de porco. Ele era animal impuro, só tinha um casal, o João falou, muito boa fala do João. Então não podia sacrificar o animal impuro, porque senão exterminava a espécie, não é isso? Muito bem. Então o sacrifício é feito para o Eterno. Você sendo... E outra, sacrificar porco ao Eterno é abominação. Ok? Basta ver o que o Antíoco Epifânio fez. E você sendo templo do Espírito do Eterno, quando você se alimenta do porco, você está apresentando para ele o quê? Para o Eterno, que habita em você. Então, já que você é templo de habitação do Eterno. Lembre-se, nós vamos em igreja, nós vamos em congregações e sinagogas, não é para evento social, é para buscar fazer a vontade do Eterno. Ok? Com isso, eu encerro a minha participação.
Amém. Alguém tem algo a acrescentar? Amém. A última Oh, coisa, só comentando, né? Falando com o pastor, realmente, quem podem comer rato, porco, assim como podem também desonrar os pais, assassinar, adulterar, enfim, né? Faça o que quiserem, só saiba que existem consequências depois, né? E quanto a alguns líderes aparecerem afirmando, né, que as pessoas podem ingerir sangue, porco, etc. Vamos lembrar de Mateus 23, 8 a 12, né, onde o próprio Yeshua fala o seguinte: não desejais ser chamados de mestre, né, pois um só é vosso mestre. Então, eu respeito todos os líderes, sejam eles bispos, diáconos, rabinos, enfim, eu não uso o termo padre porque eu estaria ferindo, Yeshua manda não chamar ninguém de pai, né, e manda não procurar adquirir o título de rabino. E ele fala, Cristo é o vosso rabino. Então, qualquer coisa que falarem fora do que Yeshua falou, não sigam simplesmente porque um líder está falando, né? O parâmetro do que é certo e errado é a Torá, né? Porque Yeshua é a palavra de Deus. Então, ele ensinou, ele repetiu o que já estava sendo dito, dando a interpretação correta. Então, se infelizmente algumas pessoas utilizando títulos grandiosos atraem para si maldição, né, de ensinar aquilo que vai contrário à lei de Deus, eu ouvi uma analogia, se não me engano, ontem, de um grande líder também que eu respeito muito, que ele fala: se você vê alguém se afogando, se você sabe nadar, pule, salve-o. Perfeito. Mas se você não tem a menor condição de salvá-lo, não pule, porque serão duas famílias chorando. Então, da mesma forma, se um líder tá pregando contra a Bíblia e atraindo para si maldição, ore por ele, mas não ande no caminho dele, porque ele já vai ter que responder pelo que ele está fazendo. Não seja você mais um a responder também no dia do juízo por estar agindo contrário à Bíblia. Então, é isso. Obrigado. Pode falar, Alex. amém. Irmão Alex, pode falar. Alex? Não, aí, aqui. Não, já que os irmãos estão falando sobre impureza, eu queria perguntar alguma coisa. Levítico 11, ele fala sobre quando uma gota de gordura do porco cair sobre um recipiente. Tem certos recipientes que ele fala que tinha que ser quebrado. Tinha recipiente que ele fala que era só lavar, que depois ele deixaria de ficar impuro. Aí eu, tipo assim, às vezes como que eu posso dizer, eu tenho, sabe aqueles potinhos que vem banha de porco? Alguns irmãos conhecem? Eu não entendi a pergunta, irmão. O irmão Robson nunca viu? Não, a pergunta é assim, que Levítico 11 fala que certos jarros, certos De utensílios, se barro cair, tem que ser quebrado, né? E isso, tem tal, que uns que não, que é para isso. lavar. Aí, por exemplo, assim, no caso do plástico, tipo, que já faz muito tempo, seria errado usar um potinho desse para colocar comida, alguma coisa? Eu queria saber sobre isso, porque Levítico fala sobre isso. Eu não usaria, mas eu não sei. Veja se o pastor, ou o irmão João, ou qualquer um dos irmãos tem alguma resposta. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Bom, eu também nunca tinha meditado nisso, né? Mas é pensar o seguinte: por que o pote de barro tinha que ser quebrado? Porque ele absorve. E ele não pode ser queimado. Hã? Não dá para purificá-lo no fogo de novo, né, etc. Ele absorve o óleo do animal impuro. O plástico não. O plástico não absorve. Então, assim, óbvio, estou dando uma resposta aqui sem analisar o caso concreto, tá? Eu estou dando uma resposta lógica no porquê que o vaso de barro precisava ser quebrado. Ele absorve o óleo. O plástico não absorve. Então, assim, numa resposta muito rápida,
Eu diria que se você lavar bem lavadinho, passar uma água quente, né, passar com bastante sabão ali, passar água quente, de repente você pode usar, tá certo? Mas eu precisaria estudar melhor o caso. Amém. Então, não, porque é interessante ver esses assuntos aqui. Eu conversei muito com o irmão Robson, muito tempo atrás, fazer pesquisa. Não sei se o irmão também já ouviu falar sobre o carmim da cochonilha. Eu pesquisei um estudo um dia na internet de um rabino lá falando que ele puxou naquele contexto que fala que se um porco cair numa... Como que chama? É como se fosse uma cachoeira, assim, onde tem bastante água, aquela que está lá em Levítico 11, lá, que não seria... A cachoeira não seria contaminada. Daí, tipo, diz que muitos alimentos hoje em dia, por exemplo, vina de frango, peito de peru e outros alimentos, muitos irmãos comem e não sabem. Aquele inseto do carmim da cochilhona que é feito no cacto, ele é triturado e acrescenta de 1% nesse tamanho. Aí eu já vi que tem rabinos que diz que não deve comer, porque o Senhor proibiu a gente comer inseto, não deve comer. E tem outros rabinos, outras pessoas que dizem que porque tem 1%, ali não contaminou todo o alimento. Mas eu, por via das dúvidas, eu preferi parar de comer. Bom, Alex, Deus vai te honrar, ok? Deus vai te honrar. É difícil porque são vários pensadores a esse respeito, não é? Eu também, por uma orientação que eu vi recentemente aí, não estou comendo alguns tipos de frios, tá certo? Por enquanto, né? Na dúvida, fiz igual irmão, na dúvida, não vou comer, ok? Mas eu fico pensando, quantidade de animal, né, de inseto que tem que ter para poder fazer esses, esses temperos aí, né? É um criatório de inseto, né? Porque não é possível, né? A gente vê coisas falando que eu não sei muito se são críveis, né? Certa vez surgiu um vídeo dizendo que tinha um rato dentro da Coca-Cola, certo? E aí vai vendo, é impossível o rato estar inteiro lá dentro. Ele passa por um bico fino, aquele é pressurizado, ele estaria desmontado lá dentro. O rato estava perfeitinho lá dentro. Então, as pessoas montam coisas para ganhar views, né? E nem tudo isso é realidade. Então, não sei se realmente tem inseto ou não, né? Precisa ver, né? Se tem mesmo, né? Na verdade, parei de me alimentar de determinados tipos de frios, não por inseto, tá? Porque chegou ao conhecimento que talvez haja ali também a mistura com sangue. Por isso que eu parei, não pelo inseto, por causa do sangue, ok? Então, por isso eu parei, até que eu tenho a perfeita compreensão sobre o assunto, tá? Mas eu acho que essa questão do inseto aí, eu não sei, não posso afirmar, é uma opinião. Eu acho que tem que ter muito inseto, né? Tem que ter muito inseto para dar conta de todas essas iguarias aí. Então, eu estou falando com o pastor assim, porque se você pesquisar algumas marcas, Sadia, Perdigão e outras marcas, quando for comprar, se a pessoa for comprar mortandela, vina de frango, Mas, seus irmãos, assim, os não, irmãos mas, rótulo, mas em você, alguns, perdão, mas em alguns produtos vem descrito que vem a cochonilha. A sim, cochonilha é feita dessas coisas. e de Mas, sei lá, outros produtos tem só o código. Aí, outra pergunta, eu vi um outro rabino, também não vou falar o nome, porque não precisa, no privado nós podemos conversar, que ele falou assim que orienta as pessoas aqui no Brasil a não ler o rótulo. E eu, quando entrei na igreja adventista lá, eles começaram a ensinar, não, irmão, vocês têm que ler o rótulo, vocês têm que ver para vocês ver se tem alguma coisa errada ali. Ele disse que não orienta as pessoas a ler o rótulo, porque se a pessoa não lê e comer, não estará pecando. Mas eu já tenho uma outra visão sobre isso. Quando eu não sabia sobre o Shabat e eu descumpria o Shabat, eu não estaria pecando pela palavra do Senhor, mesmo eu não sabendo não, e descumprindo, não estaria pecando? Claro que o grau de gravidade eu acho que era menos porque eu não sabia. Agora, se eu Não, não vale. abandonar o Shabat, a gravidade seria maior. Não, não, Alex. Desculpa se o irmão Robson não está quiserem falar. pode falar.
Então, Alex, essa questão, né, de quando o irmão não sabia, existem alguns textos na Bíblia que são até meio complexos de você harmonizar sem visualizá-los de uma forma mais ampla, né? Existe texto que fala que Deus perdoa o tempo da ignorância, e existe texto que fala que independente de você saber ou não, você está pecando. E qual que é a solução? Essa questão de até difícil, né, alguém se dizer rabino e te mandar não ler o rótulo, né? Talvez a pessoa que está comendo até não está pecando, mas o rabino sem dúvidas está dando esse tipo de orientação, né? Agora, com relação ao Shabat, quem está buscando conhecer o que é agradável a Deus e ainda não tem a interpretação do que é o Shabat, está no texto de Deus perdoar o tempo da ignorância. Tá. E quem que está pecando mesmo sem saber que é pecado? Tem outro texto que fala assim, eu não vou lembrar, talvez meu pai lembre do texto, que aos que vivem como se não houvesse lei, acrescentarei aos pecados voluntários também os pecados involuntários. Tá? Então, uma coisa é eu ainda não saber que tem que guardar o Shabat, porque eu ainda não cheguei nesse ponto, mas eu estou buscando descobrir o que é agradável a Deus. O que eu já sei, eu já faço, e estou buscando me aproximar um pouco mais. Outra coisa tem pessoas que falam, né? Não, nem me fala porque eu vou ter que guardar. Essa pessoa, ela está num nível que eu não consigo nem explicar, é difícil, porque até o que ela faz involuntariamente, Deus vai cobrar. O texto diz: acrescentarei aos pecados conscientes também os inconscientes. Eu tenho anotado esse texto, se vocês não fizerem, eu pego depois. Assim, é algo pesado, né? Então, o irmão, pelo menos pelo que eu vejo, né, tem uma sede de conhecimento. Então, até com relação a essa questão, pode quebrar o vaso? Não pode. Eu acho importante as pessoas saberem. É para guardar o que está escrito na Bíblia, não coma carne de porco. Agora, até qual grau, né? O porco tocou, não tocou, mas estava perto, etc. A gente está buscando, adquirindo um pouco mais de conhecimento todo dia. O importante é não mandar ninguém descumprir a Bíblia. Falar, não precisa. E a mesma coisa com relação ao Shabat. Enquanto o irmão não sabia, mas estava buscando, Deus perdoa o tempo da ignorância. O problema é não saber e, além de não buscar, né, desejar permanecer na ignorância, como se isso fosse anular o caminho. Mas a questão Eu, os rótulos, o que o irmão fala sobre isso? Você vai no mercado, você vai comprar um produto, é importante ler os rótulos, como fui ensinado, ou como esse rabino falou assim, não, se você não comer, você come a ignorância, daí o Eterno te perdoa. Isso que eu acho que... Eu vou fazer uma analogia com o que eu falei do Shabat, né? Uma coisa é a pessoa que ainda não sabe o que ele vai comer ou não leu o rótulo. Essa pessoa que se está buscando, está no tempo da ignorância. Agora, a pessoa que fala, não, eu sei que eu não vou comer porco, mas eu prefiro nem ter certeza se tem ou não. Não, ela está buscando ficar na ignorância, né? Agora, o que eu afirmo para você, sem medo de errar, que é errado, é o rabino te incentivar a permanecer na ignorância. Ora, se Isaías e outros profetas te mandam buscar o que é agradável a Deus, como alguém que carrega esse título ainda vai te falar para fazer o contrário? Aí ele está errado. eu concordo com o João, e tipo assim, então daqui a pouco a pessoa vai fazer o quê? Fala, não vou ler a Bíblia porque se eu não souber que é pecado, eu não vou estar pecando. Pronto. Vamos sair roubando. Entendeu? Assassinando. Tudo. Não faz sentido, né? Agora, uma coisa é você não saber que tem. E aí, porque às vezes confunde com aquela passagem, né? Compre no mercado sem nada a perguntar. Mas tem que entender o contexto aí. Agora, é diferente quando você tem acesso à informação. Está lá, está escrito. Se essa pessoa for alérgica a algum produto que possa levar ela à morte, ela vai olhar o rótulo? Ou ela vai seguir a orientação do rabino? Não, come sem olhar o rótulo. Vai olhar, né? Então, agora o que é mais importante? É a Bíblia ou a Escritura? Então, eu só falei, Deus, irmão. Tem que irmão, ser fiel a Deus. Buscar orientação, buscar aprendizado, mas o coração tem que estar voltado a Deus. E às vezes, aí, onde Yeshua falou, a porta é estreita. Não lê o rótulo, eu gosto de lasanha. Eu quase não consigo comprar uma lasanha pronta. Se eu posso fazer. Mas se eu for comprar aquelas prontas, rápido, vou
comer lasanha hoje, tá? Pega ela pronta, não dá para comer mais, porque eu sempre vou lá, vai estar lá. Outro dia eu vi eu fiquei abismado de ver, eu tô vendo uma farinha no mercado. Eu gosto de farinha para pôr no arroz, nhoque, enfim. Tem uma farinha lá, fui ler isso, fui ler o rótulo, isso. Tá chiando muito. É o seu ou do Alex? Peraí. Fala aí, porque tá chiando muito. Alguma coisa está acontecendo e não está conseguindo ouvir o que você está falando. Dá para ouvir agora? Agora melhorou. Ah, tá. Então, o que acontece? Outro dia eu fui no mercado pegar uma farinha e aí começo a ler o que tem. Tava feliz da vida, já que tava terminando. No finalzinho do conteúdo tinha lá aroma de calabresa. Eu falei, olha só, que tem aroma de calabresa? Ou algo parecido assim, aí já era. Para mim já não serve mais, porque tá lá, tá escrito. Eu penso assim, se eu não vou comer porco, eu tenho que não comer porco. E calabresa não nasce em árvore, até onde eu estudei. Então é isso, irmão, mas não dá para confiar muito no homem, não. Você dá crédito, você pode dar crédito ao homem, mas não confiar. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Então, amém, irmãos. Vamos terminando por aqui. Agradeço aí a participação de todos. Que o Eterno abençoe. E se o Eterno permitir, a semana que vem a gente volta aí com um novo tema aí que a gente vai discutir essa semana aí. Tem aquela ideia do Alex aí, mas a gente tem que, acho que, não sei se dá para a semana que vem, vamos ver, porque tem que preparar, né? Essa semana o pastor teve muito corrido também corri bastante. A gente precisa de entender melhor aquela questão lá que você falou, Alex, das leis cerimoniais, isso, aquilo. Vamos ver se a gente consegue essa semana ou não. Vamos ver como é que vai estar. Amém? Então, Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, irmãos. Tchau, tchau.